Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistirão esse vídeo na posteridade. Estamos no dia 23 de junho, às 8h44 da manhã, aqui na cidade de Birnbauen, e a Marinette em Schwarzwald, na Alemanha. Sejam todos abraçados com muito carinho pelo NEC, Núcleo de Estudos Espíritas da Casa do Caminho, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro Nem Céu, Nem Inferno. Bom, eu vou fazer apenas um resumo, onde ficamos no item 8º da conclusão do Livro dos Espíritos. Para não nos alargarmos, estendermos tanto, eu deixei aqui o mais importante, porque também cheguei até atrasada hoje, por isso que eu havia comentado, porque a pessoa ainda não tinha dormido, era 1h e 38 minutos da manhã, por efeitos de sedativos. Está com efeito de sedativos, né? Então, é isso. Nós vimos, sabe, Marinette, que o que me deu aqui para ter como ponto base, principal, na semana passada, foi o seguinte: as comunicações que os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos, e desse modo encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam matéria, uma máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Lembra sobre o materialismo? Que falamos sobre a filosofia racional, sobre o efeito da moral, e batemos muito nesse ponto. Então, quando houver uma necessidade, eu não me recordo se eu te enviei o material. Eu acho que não. Não. Me lembra? Tá. Eu lembrei também essa semana, mas eu falei assim, ok, deixa, depois a gente conversa. Mas aí que não se pode deixar, minha florzinha, porque às vezes eu necessito de ajuda. Para mim dizer assim, Zélia, você se esqueceu de enviar meu material, não? Porque são muitas coisas para uma cabeça Isso só. Zélia. Então, por É favor, não deixa passar, não. Fosse este o único resultado para ele, fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, faz mais. Os fenômenos, não? Mostra os inevitáveis efeitos do mal. Nós sabemos, estamos estudando e gradativamente vamos compreendendo que o mal é a ignorância das leis divinas, quando ainda não temos noção de percebermos o que... Por ignorância mesmo. Por ignorância daquilo que nós estamos fazendo, tanto no mundo espiritual como no nosso dia a dia. Não é a ausência do bem, não. É ignorância mesmo do espírito. E isso vamos conversar também no estudo com a Juliana. E, consequentemente, a necessidade do bem. Vê que está tudo interligado. O bem é quando o ser já tem noção do seu papel na sociedade, em servir. Se tornar um instrumento útil. Aqueles que começam por equivocações, fazer determinadas coisas, é por ignorância mesmo. Vai ter o seu tempo para perceber essas equivocações.
muito maior do que se pensa é crescer todos os dias. O número dos que... Presta atenção, Florzinha, olha só. O número dos que desviou do mal daqueles em que melhorou. Olha, melhorou os sentimentos e neutralizou a más tendência. Vê que vamos, com o passar do tempo, nos dando conta que chegou a hora de equilibrar mais os nossos orgulhozinhos, as nossas indiferenças, as nossas ansiedades e tantas outras coisas que às vezes nós não nos damos conta, sabe, Flor? Como havíamos comentado anteriormente, até por nos resguardarmos, nos protegermos daquilo que já passamos, que consideramos sofrimento ou sofrimentos. Então, ficou tão marcado no nosso ser que nos tornamos dormentes e nos fechamos para a vida cotidiana. Verdade. É que para esses, o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica. Quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, põe-se a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Viu, Flor, como é importante o estudo? Em tudo que nós havíamos comentado anteriormente. Se torna claro o nosso papel, não só como mãe ou esposa, mas numa família universal. Vai ser mais fácil sentir as dores alheias e veremos que as nossas não são tão potentes, vamos dizer assim, eu não sei a palavra certa em português, em relação do que... Existem dores maiores, né, do que só as nossas. A gente pensa, às vezes a gente cai nessa vida de sofrimento e pensa que a nossa vida, oh meu Deus, Na correria do dia a correria. dia, sabe? Aí Na correria você fica naquela bolinha, né? Limitada, você esquece que fora cristalizada. disso, fora disso, que tem também uma outra vida, outras pessoas que também necessitam de você, tá? E a comunicação entre nós, Florzinha, é imprescindível. Porque é imprescindível. É imprescindível. É imprescindível para o que nós estamos vivenciando neste momento. Você, mesmo que online, não tem nada a ver, Marinette. Isso me faz questionar muito, meu Pai Celestial. Como nós não temos noção ainda do que está ocorrendo no mundo. Estamos nos interligando graças à mídia, mas até pelo fato de estarmos já nos acostumando com esse progresso, nos esquecemos de que se nós estamos distantes ou distantes um dos outros, quer que seja, como o Adalberto no Japão, podemos nos aproximarmos uma das outras, um dos outros, e perguntar: oi, Marinete, tudo bem com você? Bom dia. Como você dorme? Como você está se sentindo hoje? Tchau. Coisas tão, assim, efêmeras, mas que às vezes é necessário se fazer. Porque quando surge no nosso caminho, como ocorreu, no caso, entre nós, aqui no estudo, é porque tem um propósito na vida. Você vê essa família, Marinette?
quase Nossa. 3 anos que surgiu, que apareceu do nada, que o nada não existe. Olha aí. Uhum. Pois é. Esse Então, acaso, que a gente muitas vezes a gente põe, foi por acaso. Esse por acaso, por trás disso tudo tem, nossa, um aprendizado enorme. é como se eu estivesse revendo uma irmã muito querida da minha alma, sabe? Uhum. Foi muito forte esse encontro entre nós. Então, assim, como nós vimos também, estamos principalmente você, que você tem uma família e tem que estar. Eu não posso dizer, eu tenho a família que tenho é limitada fisicamente, Uhum. mas quando surge pessoas na nossa vida, temos o dever de acolher pelo mesmo, pela mesma, por esse mesmo motivo que nós estamos vendo aqui, que ocorreu os fenômenos naquela época para chamarmos a atenção. E algumas pessoas perceberam sobre o que estava ocorrendo. E trazendo para o nosso dia a dia, não permitimos que as pessoas cheguem até nós, pela Uhum. correria do dia a dia mesmo. Vê? Por que eu estou trazendo isso? É essencial. Nós estamos em países de cultura diferente, com a realidade completamente diferente do nosso país, e nos adaptando-nos e esquecendo da nossa essência, da onde viemos, por que nascemos no Brasil, porque temos um propósito aqui. É, Pois porque é, senão a gente não estaria aqui. mas falta, sabe? Uhum. Falta esta sensibilidade. Pois é. Então, lembra que também conversamos sobre a verdade na segunda-feira. Aqui no item 8º, ele vai falar muito sobre a verdade. Aí eu fui buscar lá no estudo que tivemos do EAD para como é, revisar sobre a verdade. Porque esse estudo nos toca muito e nos esquecemos. Uhum. Foi o que conversamos com o Sandro. Não, a nossa verdade, cada dia tem uma verdade. Depende do que você pensa que seja verdade. Uhum. Né? Que não é bem assim. Não é bem assim. Então, vamos ver, vamos revisar isso, porque também me chamou muita atenção no estudo de ontem. Foi ontem? Não, foi na Ontem foi segunda-feira. Foi na na segunda, segunda, quando a gente estava conversando, né? Foi foi na na segunda. segunda. Bom, Marinete, você lê para mim que eu estou com. Minha saliva está seca. Aqui, ó. Então, vamos iniciar o nono. Não é o 8º, não, Marinete, é o nono. Nós vamos fazer o nono, né? Você só fez uma É, revisão agora do 8º, né? é isso aí, abafa. Uhum. Os adversários do Espiritismo. Não se esqueçam de amar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Não é de Pronto, ó, admirar. Marinete, isso aqui é importante. Lembra que Ok. comentamos ontem sobre a divergência de opiniões que está ocorrendo dentro do movimento espírita? Que estamos resgatando o próprio espiritismo, que foi adulterado e tudo isso? Uhum. Então, ele está se referindo aos adversários do espiritismo, mas pela falta de conhecimento da própria doutrina. Às vezes, nos tornamos adversários uns dos outros, Uhum. seres que acreditamos numa doutrina amorosa, Uhum. por interesse, por conveniência pessoal, por ignorância. Ele está se referindo aos adversários daquela época do espiritismo. Mas não está acontecendo isso hoje em dia conosco? Tá, exatamente. Então, Kardec disse também que os maiores adversários
seriam não os que estão de fora, mas justamente entre nós. Está isso no que é Espiritismo, nós já vimos sobre isso. Porque os que não têm oportunidade ou que não conhecem a doutrina, é bem compreensível, mas nós que estamos estudando, Tem um pouquinho, né? É base. de senso, senso moral. Um ponto muito importante dentro da doutrina espírita, que às vezes nós, por orgulho e conveniência, não permitimos o novo. O que estudamos, ou que aprendemos há 100 e poucos anos atrás, que agora estamos vendo que foi realmente manipulado por algumas pessoas que queriam, o que acreditavam em outras teorias, como rustianismo, e que pensava que era o certo, manipulou tudo isso. Uhum. Veja, pelo fato, como nós vimos acima, pelo fato de julgarem que estavam com a verdade. Olha aí o estudo de segunda. É. Né? Você vê que tudo tem assim, tudo está associado a partir do momento no que também deixemos que os horizontes se ampliem e possamos trazer para o nosso dia a dia, para evitarmos essas controvérsias dentro do próprio movimento. Pronto. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera o seu ponto de vista, aparecem sistemas contraditórios. Mais uma vez, o interesse próprio. Mais uma vez. Mas já 3, 4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundo. A começar pelos que atribuía todas as comunicações aos espíritos do mal, como se a Deus fora impossível enviar espíritos bons aos homens. Olha aí. Já vimos que o mal é algo muito relativo daquilo que pensávamos que havíamos entendido como mal. Uhum. E que vemos Isso interfere muito gradativamente. na educação, né, Gélia? A educação. Isso é educação, completamente a educação que nós tivemos, que a gente tem até hoje. Não? E que damos aos nossos filhos. E que damos aos nossos filhos, que nossos filhos passam adiante. Né? Porque muitas das vezes a gente cai numa situação de medo, uma situação de insegurança. E por quê? Por quê? A educação que tivemos. E pelos traumas que esta educação nos proporcionou. Os traumas emocionais. Os traumas emocionais, exatamente. As educações, os traumas, sabe? Isso é... Uma coisa que eu vejo aqui é que nós estamos muito fechados. Quando nós conversamos sobre o domingo, isso me chamou muita atenção. Lembra que a gente conversou? Não, aqui não se fala no domingo. Eu falei assim, my God. Aqui não se fala no domingo, não. Aqui não se fala. Aqui não, mas é a realidade. Aqui você não liga para ninguém. E aí, o que você pensa de tudo isso, minha flor, neste caso? Bom, Zélia, nós vamos fazer o quê? É a cultura do país. É exatamente o que nós falamos antes. Sabe? A pergunta é, o que você acha se nós estivéssemos no lugar dessa mãezinha? Teria sábado, teria domingo? Outra coisa, minha linda, não. Te recordas quando nós estávamos estudando sobre o Novo Testamento? Que naquela época, os judeus
achavam um absurdo que Jesus curasse no sábado, Curasse no sábado. Uhum. Não, eu lembro por disso. convenções. Uhum. O que ocorre é que nós criamos determinadas leis ou convenções. Por quê? Porque anteriormente, como até o Ernesto me explicou, na Europa, os pobres eram como se fossem escravos. Eles Uhum. trabalhavam de segunda a segunda, de Uhum. segunda a segunda. E não existia dia de descanso. Então, depois, a Unia, que é o Sindicato dos Trabalhadores, brigaram. Tinha cordas que até as mulheres tinham que ir na fábrica e eram menosprezadas, não era nada. Uhum. Então, por que nós estamos trazendo para esse estudo? Porque a nossa realidade é abrirmos a nossa mente para o que nós estamos estudando. E não nos esquecermos que somos seres que o objetivo é nos tornarmos pessoas de bem. Então, continuando, a Unia criou o domingo como se fosse o dia da família. Então, por nós convenções, assim, eu vou relaxar. É domingo. Uhum. Aqui, o meu vizinho, quando eu digo, ó, hoje eu passei roupa, assim, mas hoje é domingo, Zélia, assim. E o que tem a Sim. ver? Ele tem 95, hoje está fazendo 90, hoje, 95 ou 96. Mas na época Uhum. dele, por É. favor, É. que Pensa foi bem, se uma educado mãe... assim, É. Uma mãe não tem dia. Não não tem dia para descansar. existe. Não existe dia. Hoje eu vou descansar, amanhã eu vou fazer isso. A gente não pode assim programar uma coisa, porque com as crianças, as mães têm que estar preparadas. Hoje é assim, amanhã é outro dia, mesmo mãe ou sem as pessoas que não têm mãe. Porque a vida continua, sabe, Zélia? Pois A é, gente não Marinete. pode. Então, assim, no nosso dia a dia é uma coisa. Mas que graças a Deus, não temos um caso tão complicado como mencionado anteriormente. Uhum, uhum, Então, nos limitamos ao nosso ao uhum, círculo doméstico. E porque já não estamos mais aguentando, às vezes, tantas atividades do dia a dia que ocorre comigo, assim, gente, como é que vai ser, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Porque, inclusive, uhum. as minhas limitações intelectuais. Aí eu falei, Zélia, e para saúde, há dia? Há feriado? E para quando você estiver sofrendo ou passar por alguma coisa, há dia na semana de descanso? Então, é para que. Por que estamos. Que não tem, que tem a ver e ao mesmo tempo não tem a ver? Porque o que nós estamos estudando, mais uma vez, é para sentirmos a necessidade de sermos úteis, de servirmos aonde quer que estejamos. Porque para os espíritos superiores não há sábado e não há Não há, domingo. não há dia, não? Caiu a ficha, Florzinha? Uhum, É por convenções, é, é por para nos autoproteger, uhum. sabe? Pronto. Então, aqui, a doutrina, né? Não, doutrina Do- absoluta. É aqui, né? Como se Deus fora. Peraí. Não, nós paramos no aprofunda, não? A começar pelo que atribua Não, todas você já as leu esse três comunicações, quartos possível. Não, sobre o três que nós quartos já. estudamos sobre o mal, aí terminamos paramos no mal. Como se Deus fora impossível enviar aqui paramos. Bons espíritos ao homem. Doutrina absurda, porque os fatos a desmente. E ímpia, porque importa. Ímpia significa desprezo, ou seja, desprezo
Porque... Continua, por favor, Florzinha. Porque importa na negação de poder, do poder e da bondade do Criador. Mais uma vez, minha flor. Vê? Bondade do Criador. Essa doutrina desses sistemas que foram aqui, que está falando, do próprio adversário do Espiritismo, tem a ver com as nossas más tendências. Né? Aí bem. Aqui. Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto maior dos pontos e a divergência, tendo cada vez mais a desaparecer. A maioria. Então, essas divergências que existem no próprio movimento espírita, vai porque, como a ignorância é nossa, a partir do momento que vamos interiorizando a doutrina, vamos também praticando-a no nosso dia a dia, como nós estamos trazendo para o estudo de hoje. Vê, quando eu falo unidade, quando eu falo essa unidade, na verdade, quando houver esse entendimento no que se refere à fraternidade entre nós, a fraternidade entre nós, coligada ao conhecimento, isso cai. Porque a ignorância desaparece. Desaparece. Por isso que as divergências dentro do próprio movimento espírita vão desaparecer, porque agora estão aparecendo pesquisadores que está nos fazendo repensarmos e refazermos o próprio significado da doutrina espírita. Como nós vimos, quando saiu da França e chegou ao Brasil, já chegou lá deturpada. Por quê? Porque quem a levou tinha seu ponto de vista. Mas os intelectuais que estudaram aqui, que já estavam preparados, são os filósofos, são os artistas que vamos ver posteriormente, eram muito fiéis a essa doutrina. Que estudaram na França, fizeram, vamos dizer, medicina na França, estudaram na própria universidade o espiritualismo racional, que era algo novo para os brasileiros. Imagine, 1800, no caso dele, eu acho que era 1834. Imagine como chocou. Quando retornaram, aí tinha um outro ponto de vista para o nosso país. Só que, com o passar do tempo, essas pessoas já retornaram para o mundo espiritual. E, por conveniência, foi mudando. E o movimento espírita foi também divergindo daquilo, da verdade, da essência do espiritismo. Aqui, Florzinha. Tendo-se lhe perguntado, enquanto não se faça a unidade sobre o que podem o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Para formar juízo? Para formar juízo. Eles responderam, nenhum, algumas obscurece a luz. Não. Nuvem. Isso. Alguma obscurece a luz. Verdadeiramente pura. O diamante sem jaça. Jaça significa sem defeito. No diamante sem jaça é que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza dos seus ensinos.
Vê? Vê? É exatamente o que fala. No fundo do túnel, encontramos sempre uma luz, né? Então, essa unidade que ele está se referindo do espiritismo, e está se falando sobre, ele está se referindo aqui sobre essa parte dos adversários do espiritismo naquela época, como que eles diziam aqui, ó, olha aqui, ó, que os próprios fatos trazidos pelos espíritos nos esclarecem, Uhum. porque foram eles que trouxeram ao homem. Então, não tem lógica, porque apareceu em vários pontos do mundo. E a pureza, a essência, não tem como dizer ou dizer que não é certo. O próprio fato comprova com a experiência daquela época que eles estavam fazendo, pelos fatos. Uhum. Aqui. Não, não ouvideis que entre eles há os que ainda se não despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Aí ele está se referindo Sabe? aos espíritos, quando tem sobre essa clareza, sobre tudo isso que está se referindo aqui aos espíritos, porque havíamos comentado antes sobre os adversários, porque também há adversários do mundo espiritual, né? que nos utilizam para criarmos também adversidades entre nós mesmos, porque como nós somos também tão orgulhosos, nós somos instrumentos de divergência dentro do próprio movimento espírita. Por quê? Porque não há unidade, porque não há união. E por que não há união? Muitas das vezes foi o que nós falamos antes, né? A matéria. A matéria nos ocupa, a vida material. No caso, limpar uma casa, aí esquece de conversar com um amigo, sabe? No caso, no domingo, não ligar no domingo, entendeu? E também, mas entre nós, nisso aí, como adversários, que cada um tem os seus ponto de vista, e pelo orgulho não quer refletir. Não quer refletir, não quer ver o que está ocorrendo, por exemplo, atualmente. Os pesquisadores estão trazendo-nos, revivendo a doutrina e seu significado. E muitos não vão aceitar, já não estão aceitando, Florzinha. Você viu ontem, quando nós conversamos sobre o tripé da doutrina espírita, que havíamos aprendido que era ciência, religião e filosofia. Conversando com a pesquisadora Juliana Cinzélia, isso é uma ideia completamente rusteniana, porque, na verdade, é Deus, Espírito e Matéria. Você vê. Vamos lá. Aqui. Saber distingui-los pela linguagem que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamentos lógicos nas suas ideias. Se nestas nada revela a ignorância, orgulho ou malevolência, em suma, em suas palavras trazem todos o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. E foi o que nós aprendemos ontem, né? Conversamos ontem sobre a linguagem, sobre o vocabulário dos espíritos. Foi, Aí vem, ainda se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, sem o amor, nada seremos. É importante, é muito importante sabermos e estudarmos para que possamos entender o sentido tanto das manifestações, sejam elas psicofônicas,
de evidência, ou psicográficas. Qual o sentido desses espíritos? Por que eles estão nos intuindo, às vezes, para determinadas coisas que, na verdade, não tem lógica. Nesse caso, estamos nos referindo que eram utilizadas muita psicografia. Uhum. E aos poucos a psicofonia foi surgindo. Tá? E a psicografia mecânica foi desaparecendo na época. Quer dizer, foi ficando menos intensa. Aqui. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Precisais das lições da experiência para exercer os vossos juízos e para fazer-vos avançar. Aí está se referindo às encarnações. Porque sem as nossas encarnações, nós que ainda somos tão limitados, vai ser complicado aprendermos, porque é como se fosse, e é uma grande escola. Um socializando com o outro, um trocando ideias, procurando equilibrar nossas más tendências, tentando com toda coragem respeitar uns aos outros, vamos avançando moralmente. Chega uma época, né? É uma pergunta. Sim, Flor. Nós vamos encarnando, sabe? Sempre reencarnando para poder, na nossa melhora do espírito, não? Chega uma certa época, a gente para de se encarnar e serve só o mundo espiritual, ou a gente continua encarnando? Quando nós estivermos chegado a um ponto de conhecimento moral do espírito, nós não vamos estar preocupados se vamos encarnar ou não. A diferença é que iremos reencarnar com mais, com menos vezes. E será como se fossem missões para trazer esclarecimento ao país, à humanidade da época em que nós reencarnarmos. Então, cada vez que nós vamos nos aprimorando e aprendendo, menos será exigido de nós mesmos, de nossa consciência, várias encarnações, assim, por curto tempo. Você imagina? Vamos trazer Chico Xavier. Você acha que ele vai ficar reencarnando de 40 em 40 anos? Ele, quando desencarnou, ele foi automaticamente trabalhar lá perto, lá vai reencarnar, vamos dizer, numa área umbralina. Umbralina, porque eu não tenho outro vocabulário. Tá? Para poder socorrer como médium esses seres que lá se encontram. Ele parou de trabalhar? Não. Não. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, dependendo da nossa visão, vai ser mais fácil o desprendimento do corpo. Vai ser menos doloroso, entre aspas, doloroso, porque nós sabemos que o espírito não tem dor. São as sensações que ainda nos ligam à matéria. Então, não vamos necessitar de tantas... lembra que nós estamos estudando no nosso lar? Está lá Laura, que durante não sei quantos anos está lá com a família, no mundo espiritual, se preparando, mas tinha também os seus afazeres, e tem seus afazeres, trabalho. Então, quando ela sentiu a necessidade, aliás, os dois, de reencarnarem, um já se prepararam, um já se reencarnou, e ela estava esperando só que a filha retornasse ao mundo espiritual para
encontrar, reencarnar. Então, mais uma vez falando, vai ser menos a quantidade de, assim, menos tempo de uma encarnação para outra, mas vamos continuar, a não, a não ser quando chegarmos ao ponto de espírito superior. Aí vai ser, aí que, meu Deus do céu, imagine Jesus, tinha necessidade de reencarnar? Não. Mas há quanto tempo ele, como espírito crístico, que viu a Terra se formar, você acha que ele reencarnou outras vezes? Não, não tem necessidade. Ele vai aprender o quê se já é puro? Isso é. Isso é. Então, não tem lógica. Ele só veio com uma missão. Aliás, missão. Ele veio cumprir as leis que haviam dito, a lei mosaica, que um dia viria o Messias. Mas que nada mais, nada menos, esses espíritos tiveram contato no mundo espiritual e sabiam que tinham uma tarefa a cumprir e que veria sim, teria uma mudança. E aqueles que tiveram, entre aspas, sorte de reencarnarem na época de Jesus, imagine os discípulos. Eles tinham ligações com Jesus. Eram de outros planetas, já estavam mais preparados. E olha que passaram lá umas quantas coisas até entender um pouquinho. Até entender. Pedro ficou depressivo, porque negou 3 vezes Jesus. Mas depois foi o pilar do cristianismo primitivo. Então, não vamos necessitar, a não ser que... Inclusive, vamos reencarnar em planetas ou planeta mais inferior ainda que a Terra. Ei, já pensou? Eita! Nossa! Ai, tem muito trabalho ainda pela frente. Pois é. Então, quando nós, assim, como você sabe, se nós continuarmos nesse bater a cabeça constantemente aqui e não querer aceitar o aprendizado e estar sendo sempre naquele caminho da violência, do assassinato, disso, automaticamente esses espíritos irão para um planeta mais inferior que a Terra como missionários. Porque terão corpo, como imagine na época das cavernas. Imagine. Aí sim, mais ou menos assim, para que possamos ter uma ideia. E nós passamos já por isso. Já passamos? Já passamos, e por isso que alguns espíritos que vieram de planetas diferentes, superiores à da Terra, se revoltaram. Quando chegaram, tiveram que reencarnar num corpo tão primitivo. Certo? Outros sentiam uma saudade muito grande. Aí que vieram os filósofos escrevendo sobre algo que havia, os egípcios que sabiam que é um desses povos de outros planetas, e tantos outros, como os maias, eles eram seres de outros planetas, que num planeta completamente primitivo aos dele. Deu para entender, Florzinha? Foi muito amplo, mas nós temos que analisar a pergunta, sabe? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Que isso, por favor. Aqui. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado, e o que os homens se coligarão pela força mesma das coisas. Portanto, reconhecerão que aí é que está a verdade. Olha a verdade novamente. E aí está a verdade.
A verdade, ela chama sempre a atenção. Eu vou trazer depois sobre a verdade. Deixa eu ver, é melhor falarmos agora. Nós aprendemos sobre a verdade na segunda-feira e eu trouxe o que havíamos conversado. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Deixa eu ver se por que não. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fiel cumprido. A verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constante, o eterno servir. É quando... Ui. É quando chegamos a essa consciência de nos fazermos esses questionamentos que ele está falando aqui, ó. É o entendimento. Lembra que quando nós conversamos que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade é o entendimento da doutrina, que ele estava se referindo, da doutrina cristã. E que era esse entendimento? É, como ele falou, converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. É interessante. A verdade é perceber o sentido da vida. E o que é o sentido da vida, Florzinha? É o aprendizado e que gradativamente nos tornamos seres úteis, bondosos, aonde quer que estejamos, superando-nos, mas nós já havíamos comentado sobre isso, tendo o consolo que tudo isso é passageiro. Esses sofrimentos que passamos é tudo passageiro. Só serve e servirá para o nosso adiantamento moral. Esta é a verdade. Esta é a única verdade. Agora, o que nós pensamos que seja a nossa verdade... Pronto, nós paramos aqui. Oh, meu Deus do céu. Já acabou? Aqui. Porque nós paramos sobre a verdade. A verdade, Aqui. Aliás, que Aliás. importam... Aliás, que importa algumas dissidências, mas de forma que do fundo... Então, essas dissidências são divergências. Divergência de opiniões, discórdia. Entendeu? Divergência um do outro. Você não concorda com aquilo e tem opiniões diferentes. Opiniões diferentes. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos hão de unir num pensamento comum. Olha aí, o amor de Deus e a prática do bem. É a prática do bem. Então, ele está se referindo aos adversários que estamos trazendo para o adversário na época do Espiritismo e que há entre nós
por falta de conhecimento do próprio espiritismo, porque foi muito deturpado, foi mexido, manipulado, e trazemos isso para o nosso dia a dia. O amor de Deus e a prática do bem. Na prática do bem. Como andamos, minha flor, no nosso dia a dia? Estamos estamos servindo devidamente? Uhum. Aqui, Isso Flor. faz a gente pensar muito. Pois é, como se você podemos também. Logo. Ah, eu pensei que já tivesse pensado a hora. Ainda não, né? Não, me esqueci, porque uma vez eu estava estudando com a minha vizinha e estávamos tão concentrados que passamos meia hora. Levei um susto. Ah, não, nossa, acho que falta ainda meia hora, né? Falta 35, 40 minutos. Vamos lá. Aqui. Logo, quaisquer que se supõe ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objeto final é um só, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Fazer o bem, praticar o bem, né? O objetivo final da nossa existência é isso, fazer o bem. Existe a verdade absoluta é de Deus, das É suas de leis, Deus. as suas leis, e aqueles espíritos que que já está, vamos dizer, em sintonia com o Pai. Porque se são espíritos puros, se são espíritos superiores, vão entender o que vem a ser verdade. A nossa verdade é limitada. É É restrita, limitado. é restrita às nossas imperfeições, Uhum. ao que entendemos como verdade. O que é verdade, né? O que é verdade. Vê, Flor? Uhum. É por isso que Jesus já é puro. Eu sou o caminho e a verdade, né? E a vida. E Ele é o nós ainda dirigente, estamos ainda, ele é o né? dirigente espiritual do planeta Terra, Flor. Pois é. Pois Ele é. é um dos espíritos crísticos. E é acima dele há mais. Há mais, há mais. Uhum. Porque sempre será assim, é uma lei natural. Uhum. Ele recebeu uma tarefa como assim? A tarefa de dirigir este planeta, este e outros da própria galáxia. Uhum. E o que eu entendi é quando assim, nós estudamos para uma profissão. E quando chegamos ao final desse curso, supostamente estamos preparados para colocar em prática o que estudamos. Então, vamos ser responsáveis no consultório psicológico, de psicologia e tudo isso. Então, vamos ter esta tarefa de colocar em prática o que aprendemos da melhor forma possível. Jesus chegou a um ponto como um espírito crístico e recebeu a tarefa diretamente de Deus para vir ser responsável deste planeta e de outros. Porque não é só do planeta Terra. Não. São o quê? São 7 ou 8, né? Se eu não me engano, Parece. são 9, né? Eu acho que é isso. 9. Uhum. Eu acho, não sei, acho que é. A gente já falou sobre isso, não foi? É. Aí. 9 para um homem, não? Para um ser. Para um outro, para um homem, não. Para um ser. Ele é Não, um puro. homem, assim, um homem porque ele veio na Terra, né? Ele passou pelo corpo carnal, né? Aí nessa parte o homem, porque quando ele veio também no corpo do homem para mostrar também para nós o que ele faz, nós também podemos fazer. A mudança de um corpo, de um material por um espiritual, né? Pois é. E ainda há pessoas que pensam que Jesus não reencarnou. No reencarnou. Aí seria completamente contra a própria lei natural que conhecemos e que estamos aprendendo. Ontem eu conversei com uma pessoa
que ela pensa que Jesus tinha um corpo fluídico, completamente diferente do Ah, nosso. aham. E se fosse assim, ele não ia sentir dor? A dor da carne? Então, assim, tá vendo Hum, como é que se chama? Dissidências hum, dentro do próprio movimento espírita? E são pessoas que estudam, viu, a doutrina. né? Não ia nascer da carne? E não teria lógica, não teria lógica. Ele, como um ser crístico, ele podia fazer como se fosse um scanner de Uhum. Zélia, de Marinette, É, o que é superior. é superior. Chico Ele veio Xavier, mais para trazer o aprendizado para com nós mesmos, né? ele teve que cumprir com o que estava sendo previsto e que ele Uhum. prometeu. Chico Xavier, essa senhora que teve com o Chico Xavier, ela falou assim, Zélia, era algo que ninguém pode explicar o que é estar perto desse homem. Eu estive. Você se sente em outro mundo. Agora imagine Nossa. se Chico Xavier é assim. Imagine um ser crístico, Uhum. com o Porque eu magnetismo já que ouvi. ele tem. Hum. Uhum. É, E como pode porque eu já ser ouvi falar de diferente? Divaldo, né? Assim, de Divaldo, pessoas que já teve assim, porque Divaldo é o atual no momento, né? Ah, Já perto dele, você se sente outra pessoa, sabe? A luz que ele transmite, não, tá? não é a Ainda luz, é o imagine, magnetismo dele, é o magnetismo dele. a gente fala assim a luz porque ele já está num patamar mais alto do que nós, né? Oh, vou ser sincera, viu, minha amiga? Eu tive perto do Divaldo, não senti, não. Não? Aham. Mas sou eu. É. Sou eu. Uhum. Sou eu. Eu não senti. Enquanto as outras pessoas, desculpa aí, hein? Sou eu. Aham. Aham. Tem como se fosse um Deus. E isso tá mal. Uhum. Não, Deus Mal é no Deus. sentido de ignorância. Deus é Deus. Então, há uma idolatria. Uhum. Isso tá mal. Ah, mas vem de novo mal. Aí não está bem. Uhum. E ninguém pode falar nada contra este ser. Uhum. Marinette? Dentro do próprio movimento espírita. É. Mas o que nós nos esquecemos é que na época de Kardec havia vários médiums, não era um ou dois ou três, que davam mensagens. O Chico, o Divaldo ou qualquer outro médium, ele foi único que veio, que Chico psicografou 500 livros, 530 livros, o Divaldo 300 e Uhum. pouco. Mas imagine naquela época com vários médiums Com vários. falando Uhum. a mesma coisa. Então, o que diz a doutrina espírita? Independente de quem quer que seja, é analisarmos os materiais que chegam até nós. Por quê? Porque nós somos falhos. Uhum. Chico, Divaldo, por mais, sei lá, o grau evolutivo ou grau moral que estejam adiantados, são seres que se equivocam, como qualquer um ser, Uhum. mas que vem com uma tarefa, É. entendeu? Uhum. Então, é compreender o papel deles ou das pessoas, desses espíritos como estão reencarnados. Observe que havíamos falado sobre Napoleão. E tantos outros que vieram e quando chegaram aqui, se desvirtuaram. Se eles se desvirtuaram, eram seres que ainda vamos dizer, que nós sabemos, não era um espírito razoável, de uma certa bondade, mas que também tem Uhum. o seu livre-arbítrio. Eles têm seu Uhum. livre-arbítrio. Um É. espírito superior pode até se equivocar, mas vai se equivocar menos do que um espírito bom. Uhum. E entendeu? Um espírito puro, ainda mais.
Imagine quando chega o crístico, que é impossível, que já superou tudo. Toda essas se chama vicissitudes que ainda temos. Vamos ver se fechamos essa minha flor. Deixa eu ver aqui, Marinete. Lá. Vamos ver se der tempo. Porque estamos no meio aqui. Já vimos isso? Vimos, dissidência. Aqui. Se é certo que entre os adeptos do espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certos. Não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluindo apenas os que, em números mais reduzidos, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou as causas puramente física, o que é contrário ao axioma. Axioma é evidência, comprovação. O que é contrário à comprovação. A comprovação. Segundo a qual todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ou ainda, há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Do espiritismo que ele está falando. Se há uma divergência de opinião, o espiritismo é único. Uhum. Há seus... Como ele está falando. É único, pronto. Uhum. Pode, pois, haver escolas que procuram esclarecer-se a certas das partes ainda contraventidas da ciência. Porém, não deve haver seitas rivais uma das outras. Aí é complicado, porque sempre como nós nos acreditamos, espíritas somos superiores. Quantas isso? Arrogância. Arrogância, é. Uma arrogância impressionante. Que temos também, pelo fato de as pessoas terem um outro ponto de vista em relação à religiosidade, não respeitamos. E quantas vezes esses seres, essas pessoas, praticam muito mais do que nós, que somos nazifólogos, arrogantes. Arrogantes. Antagonismo só pode existir entre os que querem o bem e os que quiserem... Não. O antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quiserem ou praticassem o mal. O mal, mais uma vez, vimos que é ainda uma equivocação, que não foi compreendido ou compreendida as leis divinas. Tá? Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas materiais, ensinadas pelos espíritos que possam querer mal o seu próximo, nem lhe desejar o mal, independentemente das opiniões deles. É claro, se eles vêm com o objetivo de nos esclarecermos, de ajudar o progresso da humanidade, não pode existir essas opiniões diversificadas em vários pontos do planeta. Como? Não teria lógica. É a mesma coisa que você ensina às tuas filhas como escovar o dente. Uhum. Se você dizer para elas assim, escovar o dente é só você colocar na escova a pasta e ficar só passando rapidinho. Ou circular, ou vertical. Então, você vai
tira a pasta dental e pronto. É errado. Porque há como escovar os dentes. Tem que se passar, supostamente, é relativo, né? Quem quiser, para poder ser mais fácil, a preservação dental, passar o fio dental, tem a posição de como se deve cepilhar os dentes e tudo isso. Da mesma forma, os espíritos que vêm trazer esses ensinamentos, como vimos, de Confúcio, de Buda, eles tinham uma unidade, um único pensamento, que era a bondade. Não se divergiam. Quem complicou mais as coisas foram nós. Que cada um com o seu ponto de vista, não, eu não acredito nesse negócio, não. Aí pegou um pouco dessa base e foi criando seitas. Aqui, enquanto eu estava lendo, passou a imagem de André Luiz, né? Quando ele partiu para o mundo espiritual, né? Depois voltou de novo para a família, né? Para ver a família. Aí depois ele fracassou e depois voltou para o mundo. Aí ele voltou lá para onde ele estava, né? Não, Florzinha, foi assim. Ele se sentia preparado para visitar a família. Pois é. Quando ele viu um momento aí que a esposa tinha já contraído um segundo matrimônio e que as crianças consideradas como pai, o orgulho dele subiu, não? Então, ele não se sentiu bem e ele teve que se retirar deste ambiente. Então, quando ele estava mais amadurecido, ele retornou e agradeceu a este ser que acolheu a sua família e que estava protegendo tanto a sua esposa como seus filhos. É o entendimento. Porque o bem e o mal, né? Não. O bem e o mal é relativo. Abafa, porque o mal não. É a compreensão. Ele não estava ainda, ele não tinha ainda percebido o quanto essa pessoa que se havia contraído o matrimônio estava beneficiando a sua própria família. Então, o mal é ainda não a percepção do bem. Do bem. Que ainda não captaram o verdadeiro sentido do bem. Certo? Se errônea for alguma dessas escolas, cedo ou tarde, da luz para ela brilhará. Se a buscar de boa fé e sem prevenções... Não, peraí. Vou ver, onde eu estou? Peraí, Agora aqui, olha só. aqui. Se errônea for alguma dessas escolas, cedo ou tarde, a luz para ela brilhará. Se a buscar de boa fé e sem prevenções. Porque faltou algum ler os coisas. Vou continuar. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que deve unir a todas num só pensamento. A meta de todas é a mesma. Bem, pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, contanto que conduza a essa meta. Nenhuma escola deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral. Em caminho falso, estaria unicamente aquela que lançasse maldição sobre a outra, porque então procederia evidentemente sobre a influência de maus espíritos. Então, nós vamos ver se existe uma advertência, então, divergências entre um conceito e outro, se há várias formas de pensar, a meta é única, é o bem. Não importa o caminho. E se tiver alguma coisa que se nota
que não está condizendo com este objetivo, alguma coisa está errada. Por exemplo, eu vou e digo para os irmãos comprarem água benta por R$ 1.000. Que vai ajudar no êxito profissional. Estou colocando coisas que... Ou vou vender uma vassoura para varrer os maus pensamentos. Mamma mia. Que existe. Agora, coitados, é para termos realmente misericórdia, porque estão utilizando esses nossos irmãos com um objetivo que não é esse aí que é o bem. Está havendo uma manipulação de poder. Mas antigamente tinha também, né, Célia? Comprar uma parte no céu, não? Que eles vendiam um papel, vendiam Indulgências. uma... Não era? Indulgências. E hoje você vê em alguns movimentos aí que nós conhecemos que não vale a pena. Só estamos trazendo isso como exemplo. Nossa. Nenhuma escola... Eu li isso aí, né? O argumento supremo deve ser a razão. Olha aí, vê a importância de nós estarmos estudando, analisando, que quando isso ocorrer, se alguém de um determinado, onde quer que se esteja, no movimento espírita, na igreja, ou quem quer que seja, se está divergindo, se o sentido está dizendo, por exemplo, um espírita diz, não, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Nós estamos estudando que Deus é bondoso, Deus é pai. Como é que vai castigar um filho se os próprios pais não desejam algo de negativo para os seus filhos? Não tem lógica? Então, aí é a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que a diablites envenenada pela inveja e pelo ciúme. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Não, os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de uma fonte pura. Bom, não tem lógica. Não tem lógica. É como dizemos que um espírito puro vai assassinar uma pessoa. Entendeu? Se ele chegou à perfeição, como é que vai vir com uma missão e vai assassinar? Se ele já está no topo do amor, já sabe o que é amor, já entendeu. E nós estamos galgando a isso. Estamos tentando colocarmos em prática o bem. O bem. Eles já sabem, eles já galgaram tudo isso. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito de Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anamatizado, ou seja, amaldiçoado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro, como nós vimos anteriormente. Por quê? Pelo entendimento, pela reflexão. Como vimos aqui sobre a verdade. Porque nós sabemos o que é a verdade. É a atividade incessante do eterno bem. Porque nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios.
Jamais os espíritos bons foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários, benevolentes, para com todos, esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou para chegar até ele. Qual é a estrada? A verdade. O que é a verdade? É perceber o sentido da vida. E o que é isso? Aprender a servir e a ser bom. Uhum. Nós ficaremos por aqui e agradecemos a todas e a todos que entendam a nossa limitação. Tanto Marinete como eu estamos apenas tentando, com muita vontade, de aprender e compreender a doutrina amorosa cristã. Muito obrigada e até lá.